Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre separação de sílabas com outro padrão, que é o CVC-CVC. Bom, a separação de sílaba hoje vai ser com esse padrão aqui, CVC-CVC. Como, por exemplo, o que a gente vê nessa palavra aqui, ó. A palavra é helmet. Helmet. E essa palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as vogais. Ver se todas elas emitem som de vogal, o que elas fazem. Então, aqui nós temos uma vogal, um som de vogal, e aqui também uma vogal e um som de vogal. Então, a gente vai separar justamente aqui no meio, tá? Então, vai ficar CVC de um lado e CVC do outro lado. Nós podemos ver que no final de cada sílaba, nós terminamos com consoante. Então, nesse caso, nós dizemos que a sílaba está fechada. E no caso de closed syllables, já que ela é fechada, a vogal vai ser short vowel sound. Por isso que nós vamos ter helmet, helmet, helmet. E isso ajuda muito na pronúncia de palavras novas, palavras que a gente está lendo, por exemplo, na primeira vez. Nós temos a palavra kitten, kitten. E nessa palavra, isso aqui é o significado dessa palavra é filhotinho de gato, tá? São gatinhos. Então, a gente vai identificar as vogais que estão aqui. E depois vamos ver as consoantes, ó. Então, a gente vê que nós temos o nosso padrão CVC-CVC. Então, nós vamos cortar essa palavra aqui na separação de sílabas. Vemos de novo a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui. Nós temos closed syllable, porque termina em consoante. Então, a gente vai fazer short vowel sound da letra I e da letra E. So, kitten. A próxima palavra é carrot. Carrot. Identificamos as vogais. E aqui nós temos consoantes. Nesse caso, vai parecer bastante com o português, quando a gente tem duas consoantes que são parecidas, né? Como no caso do RR. Aí a gente, no português, também faz isso, né? Deixa um R para um lado na primeira sílaba e o outro R na segunda sílaba. Então, aqui nós vamos ter a divisão carrot. E aqui, tanto nesse lado como nesse lado, closed syllable. E então, tanto esse O aqui, como esse A aqui, vão ser pronunciados com o short vowel sound. Então, carrot, carrot, carrot. Próxima palavra, lesson, lesson. Mesma coisa, vogal, vogal. A gente corta aqui. Lesson, lesson. E aqui o que já foi falado num vídeo anterior, que eu vou colocar aqui no campo de descrição, caso você não tenha assistido. Então, são duas vogais que juntas vão ter apenas um som, ok? Essas aqui são as possíveis combinações, ok? Que aí formam vowel teams. Bom, quando eu falei para você que um som de vogal é igual a uma sílaba, eu estou me referindo justamente a isso. Por exemplo, nós temos a palavra balloon. Balloon. Nessa palavra, nós vamos fazer o mesmo processo, né? Nós vamos identificar onde estão as vogais.
Daí a gente vê que tem 3 vogais. Se a gente for por essa ideia de que, eu vou apenas seguir a quantidade de vogais, nós vamos ter um problema. O certo é que cada sílaba tenha um som de vogal e não uma vogal, ok? Então, aqui nós não vamos ter 3 sílabas. Na verdade, nós vamos ter apenas 2 sílabas. Aqui, nós temos uma vogal e um som de vogal. E aqui nós temos 2 vogais, mas, no entanto, elas têm apenas um som. Se você prestar atenção, você vai ver que esses 2 O juntinhos, né? Eles estão ali no meu conjunto de vowel team, ok? Então, esses 2 O juntos, eles vão ter um som U. Então, apesar de serem 2 vogais, elas vão ter o som de apenas uma vogal, ok? E a gente consegue ver isso claramente quando a gente vê a nossa transcrição fonética para essa palavra. Nós vamos ter aqui, ó. Balloon. Então, aqui que a gente consegue ver aqui, ó. Nós temos um som de vogal, que é o schwa sound. E aqui nós temos outro som de vogal, tá vendo? São apenas 2 sons de vogais que nós temos nessa palavra. Então, aqui nós vemos que são 2 sílabas diferentes, né? E aqui o stress, essa parte mais forte, a tônica, ela vai ficar justamente na segunda sílaba. Então, balloon. Então, dessa forma, a gente consegue trazer um som longo para uma vogal, apesar dela terminar com consoante. Então, a regra seria que, terminando com consoante, nós temos closed syllable. Então, a vogal que vem antes deveria ser short. Mas como aqui nós temos um dígrafo vocálico, então, ele tem aí o seu próprio som, né? Que é um som mais longo. Então, balloon. Se você quiser trazer um som longo para uma sílaba fechada, então a gente tem que usar um dígrafo vocálico. Então, vamos ver como é que a gente separa isso aqui, ó. Vamos lembrar da nossa regra? Vogal, vogal. Consoante, 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 consoante. Então, a gente vai separar aqui. Balloon, ok? Apesar de nós termos 2 vogais, é um dígrafo, então só vai ter o som de uma vogal aqui. Apesar de serem 2 vogais juntas. A nossa próxima palavra é contain. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar onde estão as vogais. Então, aqui nós temos vogal, aqui o vogal, aqui o vogal. Nós vamos ver se essas 2 vogais que estão juntas, se elas são do nosso vowel team. Ó, eles estão aqui, ó. A. Então, o que vamos fazer? É que a gente vai contar essas 2 vogais aqui como se elas fossem apenas uma, porque elas vão ter um som. E aqui também, só temos um som. Uma vogal, um som. Aqui é um dígrafo vocálico, então, 2 vogais, um som. Contain. Então, na hora da gente fazer nossas identificações aqui, vogal, vogal. Consoante, 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 consoante. Então, a gente vai cortar aqui para fazer a nossa separação de sílaba. Terminou em consoante, então, essa daqui está closed syllable. Então, aqui nós vamos ter o short vowel sound. Contain, contain, ok? Então, short vowel sound, ok? Agora, no entanto, aqui também está closed, também está fechada essa sílaba, mas nós temos um dígrafo vocálico que tem uma vogal longa, que tem um som longo, ok?
que é o som A. So, contain, contain. Então, aí, a nossa separação de sílaba vai ser dessa forma. Contain. Quando nós temos um dígrafo vocálico, ele não se separa. Ele não vai criar aqui uma terceira sílaba, ok? Ele vai continuar juntinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.